Você está feliz? Amém. Você está feliz? Amém. Glória a Deus. É bom estarmos na casa do Senhor para adorar, exaltar e bendizer o seu santo nome. Glórias. Abra comigo a sua Bíblia em Isaías, no seu capítulo 53. Hoje nós damos início a esta campanha e eu tenho certeza que Deus irá fazer coisas extraordinárias nessas 7 sexta-feiras. Aleluia, Jesus, eu creio. Hoje é a abertura e eu tenho certeza que de hoje para frente Deus vai continuar falando com a gente e será a bênção de Deus. Uma campanha de cura, de libertação, e eu tenho certeza que Deus vai operar de uma forma tremenda. Então abra sua Bíblia em Isaías 53, no seu versículo 5. E eu estou muito feliz por estar dando início a esta campanha, né? Agradeço a Deus, porque nós só estamos aqui porque o Senhor nos permitiu estar. Aleluia, Jesus. E eu sou grato pela vida do nosso pastor André, que Deus usou para nos colocar aqui nessa noite, para estar dando abertura nesta campanha. Amém? 53 e versículo 5. Isaías, capítulo 53 e o versículo 5, que diz assim: porém ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo da nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriam, nós somos sarados. Amém? Tome seu assento. Meus irmãos, Aleluia, Jesus. estamos diante de um texto muito profundo. Estamos diante de uma mensagem, de uma profecia extraordinária. Aleluia, Jesus. Nós vamos ver que Isaías, ele é um dos profetas que Deus levantou no Antigo Testamento para profetizar ao povo. E eu vou falar um pouquinho da história de Isaías para a gente ter um entendimento de quem é Isaías e de algumas coisas que Deus usou ele para fazer, para nós chegarmos no texto a qual lemos nessa noite. O profeta Isaías, ele foi chamado para exercer o seu ministério aproximadamente 739 antes de Cristo, no ano em que morreu o rei Uzias. Nós vamos ver que o chamado de Isaías é um dos chamados mais extraordinários que tem no Antigo Testamento. Por quê? Porque Isaías, no seu chamado, ele viu a glória de Deus. Ele vê o trono de Deus e os serafins proclamando a sua glória. Isaías teve essa visão do trono de Deus e contemplou esses serafins
que proclamavam a glória de Deus. Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4, que vai dizer: e no ano em que morreu o rei Uzias, vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia todo o templo, e acima dele estavam os serafins, que tinham 6 asas, que com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e eles diziam uns aos outros: Kadosh, Kadosh, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia de sua glória. E as extremidades do templo tremiam à voz daquele que falava, e o templo se encheu de fumaça. Glória a Deus. No capítulo 6 de Isaías, uma coisa que eu vejo que é muito interessante, é uma coisa que na minha visão tem que ter dentro da igreja. Por que, pregador? Um motivo: tem muita gente que diz que na igreja não pode mais fazer barulho, que nós temos que ser moderados, que não pode falar em línguas estranhas. Isso aí é doutrina de Satanás. Até porque tem muita gente que critica o movimento de Deus dentro da igreja. Não confunda movimento com avivamento. Movimento é consequência de um avivamento. Mas no capítulo 6 de Isaías, uma coisa que eu vejo: onde tem presença de Deus, tem barulho e tem movimento. Aonde a presença de Deus está, tem barulho e tem movimento. Me prova, Eliseu, eu te provo. Havia um Deus, Senhor, sentado num trono, presença, e acima dele estavam os serafins voando, movimento. E cadê o barulho? Eles diziam uns aos outros: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Nós vamos ver que diante de toda essa glória que Isaías está vendo, Isaías vai assumir a sua pecaminosidade, ao ponto de Isaías olhar para si e se achar impróprio, se achar impuro para o chamado que estava recebendo da parte de Deus para ser profeta. Porque Isaías vai dizer: ai de mim, que tenho lábios impuros. Mas só que algo que me chama a atenção do texto é que Isaías vai dizer que ele viu um serafim vindo em sua direção, com uma tenaz na mão, e nessa tenaz estava uma brasa viva. Uma coisa que me chama a atenção é que os serafins são anjos com essência de fogo. A essência dos serafins é fogo, eles são anjos de fogo. E esse anjo, ele não teve, vamos dizer que o poder, ele não tinha capacidade de tocar diretamente na brasa. E é por isso que ele pega a brasa com uma tenaz. A tenaz é uma ferramenta para mexer ou pegar em objetos quentes. Mas agora pense isso aqui comigo, irmão. Se o serafim é um anjo de fogo, ele não pode tocar diretamente na brasa retirada do altar. Imagina o poder que tem essa brasa. Mas só que Isaías está falando e está dizendo: e vi um serafim vindo na minha direção, e ele tocou e colocou a brasa na minha boca. Agora pense isso aqui comigo. Isaías foi colocado a brasa na boca dele, e o anjo, o serafim, tendo a essência de fogo, ele não tocou direto na brasa. O que Deus colocou na minha e na tua boca é muito poderoso. O que Deus colocou na minha e na tua boca é muito poderoso. Na boca de Isaías foi colocada uma brasa viva.
Na boca de Ezequiel foi colocado um rolo, e na minha boca e na tua boca foi colocado a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Isaías vai ouvir a voz do Senhor, Deus dizendo: a quem enviarei? Isaías vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque depois que a brasa é colocada na boca de Isaías, Isaías é purificado. Eu imagino, se o anjo tivesse tocado na brasa, seria consumido. Mas na boca de Isaías foi purificado. Isaías, ele recebe um chamado, um ministério, e ele exerce esse ministério. A mensagem de Isaías era uma mensagem dura, uma mensagem de exortação, uma mensagem pesada. Mas só que além da mensagem dele ser pesada, Isaías também pregava a respeito de uma mudança, um avivamento no futuro, algo que Deus faria no meio do povo. Isaías pregava exortação, mas também mostrava ao povo que tinha esperança. Isaías pregava arrependimento, mas mostrava ao povo um renovo futuro que viria da parte de Deus. Aleluia! E aqui eu aprendo com Isaías que Isaías está nos mostrando que todas as vezes que nós somos exortar ao povo, nós precisamos mostrar o caminho de volta ao arrependimento, o caminho de volta para Deus. Porque não adianta eu pregar para que o povo se converta e não mostrar o caminho do arrependimento. Não adianta eu pregar para o enfermo a cura e não mostrar para ele o caminho da cura. Não adianta eu pregar renovo e não mostrar o caminho para receber renovo. Não adianta eu pregar para quem está caído sem mostrar o caminho de como se levantar novamente. Então todas as vezes que nós formos pregar, que nós venhamos mostrar o caminho para voltar de novo a Deus. Glória a Deus. A mensagem, o foco da mensagem de Isaías era a importância, a fidelidade ao Senhor. Nós vamos ver que Isaías, ele também é chamado de profeta messiânico. E aqui eu começo a pregar o texto. Isaías é chamado de profeta messiânico. A gente vai ver que no tempo dos pais da igreja, o profeta Isaías era conhecido como um evangelista do Antigo Testamento. Isaías vai receber essa designação pelos detalhes e da forma que ele fala e expressa a pessoa e obra de Cristo. Isaías, isso aqui é muito interessante, porque, e eu preciso anotar isso aqui, Isaías é aquele, olha só, escute, Isaías é aquele que conhece a Jesus, conhece a história de Jesus, aleluia, e sabia tudo que Jesus ia passar, antes mesmo de acontecer. Glória a Deus. 700 anos antes, 700 anos antes, mais ou menos, em algum momento de intimidade entre Deus e Isaías, quem sabe numa conversa, quem sabe numa oração, quem sabe num momento de meditação, Isaías recebe
a revelação de que o Messias nasceria de uma virgem. E daí para frente, Isaías ele vai recebendo revelações de Deus a respeito do Messias, a respeito do Cristo que viria, aquele que viria para restaurar, aquele que viria para mudar, aquele que viria para trazer novamente o povo a Deus. Só que no tema proposto nessa noite, no capítulo 53 de Isaías, nós vemos uma profecia extraordinária, uma profecia tremenda, uma profecia relativa a respeito da expiação de Cristo. Nós vamos ver que aqui no capítulo 53, Isaías nos mostra que o Messias seria, escute, desprezado e rejeitado, maltratado e afligido, que suportaria nossas dores e seria ferido pelas nossas transgressões. Aleluia. Aqui Isaías é a figura de Jesus nos dias do seu ministério. Isaías está vendo tudo que Jesus iria passar. Isaías aqui vê Jesus diante de um grande desafio. É por isso que Isaías questiona: quem deu crédito à nossa pregação? Nós vamos ver que Isaías também descreve Jesus como raiz saída de uma terra seca. Raiz saída de uma terra seca. Algo que aparentava não frutificar. Isso porque o meio não era favorável. O cenário que Isaías está vendo não é um cenário favorável. Quem que daria crédito à pregação? Só que uma coisa que eu aprendo com a Bíblia é que Deus não precisa de cenário favorável para cumprir aquilo que está falando, para realizar aquilo que está dizendo que vai fazer. Deus, ele não precisa de cenário favorável para cumprir aquilo que nos prometeu. Deus não precisa de ambiente favorável para cumprir as suas promessas. Porque o meu chamado, o teu chamado, o meu propósito, o teu propósito, a minha vida e a tua vida não depende de um cenário favorável, mas sim depende do Deus que prometeu e do Deus que te chamou. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Nós vamos ver que Jesus, ele era um homem comum. Jesus nasceu de uma família simples. Nós vamos ver que Jesus não teve privilégios. Não teve. Por isso que Isaías diz que ele é um homem de dores, experimentado no trabalho ou na aflição. Experimentado no trabalho e na aflição. Jesus, ele sentiu as dores do trabalho. Jesus sentiu dores físicas. Jesus sentiu tudo isso. Eu
Eu posso abrir aqui, por exemplo, e te dizer: Jesus sentiu dor de cabeça. Isso eu estou falando durante a sua vida normal. Jesus trabalhou. Jesus sentiu o que a gente sente. Jesus experimentou tudo que nós experimentamos. Jesus passou por tudo isso para levar as nossas dores, as nossas limitações, as nossas doenças e também a morte. Tudo que nós passamos, Jesus passou. Tudo que nós passamos, Jesus passou. A diferença é que Ele é santo e perfeito. Não pecou, não errou e não falhou. Mas mesmo assim, foi crucificado. Porque isso já era um propósito de Deus para a humanidade. E aqueles que estavam observando a crucificação o consideraram maldito, amaldiçoado por Deus. Mas na verdade, esta maldição era nossa, estava sobre nós, aleluia. Estava sobre mim e estava sobre você. Estava sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aleluia. Nós estávamos perdidos e condenados. Eu imagino antes de Jesus morrer na cruz, o diabo dizendo: pecou, não tem mais perdão, acabou para ele, é meu. Lança maldição sobre a pessoa. Aprisiona e dizendo: está perdido, é meu, é minha, acabou. Cada pecado que a pessoa cometia, vou dar um exemplo, o diabo anotava, dizia: é mais um, e mais um motivo para eu aprisionar, é mais um motivo para ir para o inferno comigo. É mais um motivo para eu acabar com a vida dele e acabar com a vida dela. Jesus, ele se fez maldito. Para nos justificar. Porque o diabo podia até nos acusar. Mas depois da morte de Jesus na cruz, depois da morte de Jesus na cruz, e depois que nós entregamos a nossa vida para Cristo, o diabo não tem mais vez na minha e na tua vida. Eu lembro da história de Billy Graham, que ele vai dizer que em certa ocasião o diabo vai chegar para ele e vai apresentar uma lista dos seus pecados, e não era pouco. Vai apresentar diante dele e vai dizer: olha, tu fez isso, tu fez isso, tu fez isso. E quando chegou lá no final da lista, Billy Graham
olhou para ele e disse: Satanás, te esqueceu de uma coisa. Coloca no final dessa lista escrito: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E nenhuma condenação há, como o apóstolo Paulo disse, para aqueles que estão em Cristo Jesus. O sangue de Jesus me purifica. O sangue de Jesus te purifica. É o sangue de Jesus na cruz do Calvário. É o sangue de Jesus. E Jesus morre uma morte de cruz. Para nos conceder a salvação e a paz. Ele foi dilacerado. Ele foi humilhado. Passou por açoites. Foi torturado pelos romanos. Tudo isso para nos levar de volta a Deus e nos dar o direito da salvação e receber a vida eterna. E o interessante é que Jesus, ele faz isso quando ninguém tem interesse em Deus verdadeiramente. Quando os homens viviam para os seus próprios prazeres, suas próprias vontades, num tempo que o povo não se atraía com o céu não chamava a atenção do povo. Mas Deus entregou Jesus, feriu Jesus como um cordeiro de redenção, para nos levar e para nos entregar a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Você pensa comigo, irmão? Imagine isso aqui. Jesus no Monte da Transfiguração. Jesus vai passar por uma guerra psicológica. Jesus vai passar por uma guerra ao ponto de suar gotas de sangue. Você imagina a aflição de Jesus. Você imagina como estava o seu coração. Porque a decisão estava na mão dele. Ou ele deixava o povo ser condenado, ou ele passava por aquilo que ele tinha que passar. Pensa comigo o estresse que Jesus estava, a situação que ele estava. Oh, Jesus, aleluia. Mas mesmo assim ele decidiu dizer: Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Glória a Deus.
Porque Jesus não veio à terra para fazer a sua própria vontade, mas ele veio para fazer a vontade do Pai. Só que o Pai não o obrigou a fazer a vontade dele. O Pai deixou a responsabilidade na mão dele. Porque Deus não vai te obrigar a fazer a vontade dele. Mas quando nós reconhecemos o propósito, nós temos prazer em cumprir a vontade do Pai. Aleluia. Por mais que doa, por mais que sofra. Espírito Santo de Deus. Jesus vai ser preso, vai apanhar, vai sofrer. Vai tomar chicotada, e a gente sabe que na ponta do chicote tinha chumbo, pedaço de ossos. Cada chicotada que Jesus tomava rasgava a sua carne. E essas chicotadas, elas não foram só nas costas. Cada chicotada que ele tomava, o chicote alcançava o seu pescoço, pegava o seu rosto, pegava os seus braços, e em nenhum momento Jesus reclama, em nenhum momento Jesus murmura, porque Jesus estava disposto a viver aquilo que o Pai tinha estabelecido para ele viver. Jesus vem subindo o Calvário com uma cruz pesada. Aleluia. Pessoas zombando dele, rindo dele. E muitas das vezes, por causa de mínimas coisas, nós queremos largar o chamado. Nós queremos abandonar o ministério. Nós queremos sair da igreja. Nós queremos deixar tudo de lado. Mas só que todas as vezes que você pensar em parar, que você pensar em desistir, lembre-se, Jesus não desistiu da tua vida, Jesus não desistiu de você, Jesus não desistiu da tua casa. Jesus, em vez de deixar nós morrer e sermos condenados, Ele decidiu morrer para nos dar a vida e a vida eterna. Espírito de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Lembre-se, Aleluia. do que Jesus enfrentou pela tua vida e pela minha vida. Glória a Deus. Obrigado. Quando você estiver passando por aflições, por tribulações, por dificuldades, lembra das aflições de Jesus. Espírito de Deus. Glória a Deus. Quando você achar que a tua aflição está demais, Glórias. lembra da aflição de
de Jesus, a guerra que ele enfrentou ao ponto de suar gotas de sangue. Aleluia. Lembre-se do sofrimento de Cristo. Do sofrimento de Cristo. Jesus passa por tudo isso. Enfrenta tudo isso. Com um propósito de nos libertar, de nos dar a paz e nos dar o direito Glória a Deus. da salvação e da vida eterna. Jesus passou por tudo isso. E nessa noite eu quero dizer para você que na cruz do Calvário, através de Jesus, toda maldição foi quebrada. Jesus, glória a Deus. Toda maldição foi quebrada lá na cruz. Aleluia. E eu quero liberar para a tua vida aqui essa noite. E quero pedir que Deus te dê graça para isso. Não aceite maldição. Não aceite ninguém acorrentado dentro da tua casa. Através de Jesus na cruz do Calvário, toda maldição foi quebrada. E por causa dele, e por ele, fomos sarados. Fomos sarados. Fomos sarados. Glória. Enquanto eu estudava essa mensagem, a intenção, eu tenho certeza que Deus vai fazer isso durante essa campanha. A intenção não é Pentecoste. A intenção é nos mostrar e nos lembrar que na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nós não podemos aceitar maldição. Nós não podemos aceitar. Porque Jesus, Oh, Espírito de Deus. Ele já se fez maldito para arrancar a maldição da nossa vida. Oh, glórias. Só que nós precisamos entender. Aleluia. Nós precisamos entender que todas as vezes que nós se afastamos de Cristo, que nós sairmos da sua vontade, nós damos brecha para maldições, doenças, enfermidades atingirem a nossa vida, atingirem a nossa casa. Porque a Bíblia vai dizer, e aqui eu encerro, a Bíblia vai dizer que nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Não é para todos, não é para quem saiu,
mas é para quem está em Cristo Jesus. Aleluia. E se você está em Cristo, fique de pé. Se você está em Cristo, não aceite. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não aceite. Tu és santo, Jesus. Não aceite. Espírito de Deus. Tem casos específicos que Deus permite situações. Mas só que o foco dessa noite é: esteja em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E eu tenho certeza Glória Santo. que através desta campanha, do propósito que foi colocado nessas 7 sexta-feiras, haverá cura, haverá libertação, Glória a Deus, Pai. porque o Deus que promete, Ele cumpre. O Deus que fala, Ele faz. Glória a Deus. E eu tenho certeza que Deus irá fazer. Porque o propósito dessas 7 sexta-feira é cura e libertação. E através da morte de Jesus na cruz, nós recebemos autoridade para profetizar. E recebemos do Espírito Santo profetizar cura, libertação e transformação. E tudo isso acontece através do poder da palavra de Deus. Glória a Deus. É através da palavra. Oh, glória. É através da palavra. Aleluia. E nessa noite eu quero te chamar aqui na frente, porque eu quero orar pela tua vida. Aleluia. Eu quero orar por você. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero orar por você. Vem, se você quiser, vem. Oh, glórias. Espírito Santo de Deus. E através dessa oração, se tiver alguma enfermidade, se você estiver com algum problema, alguma enfermidade, Glória, glória. se tem alguma coisa que te aprisiona, se tem alguma coisa que você sabe que você não consegue tirar da tua vida, que você vê que é espiritual, mas também Deus vai curar no físico, mas eu estou no foco do espiritual, Deus vai entrar com ação hoje. Aleluia. E se você está aqui nessa noite representando alguém da tua casa, eu vou pedir para Deus derramar unção na tua cabeça, para você chegar lá, botar a mão e repreender. E eu tenho certeza que Deus irá fazer, ao ponto de você vir aqui e dar testemunho daquilo que Deus fez na tua vida através desta campanha. Glória a Deus. Eu quero orar pela sua vida. Pai, pode soltar o hino dela. Pai, te damos graça neste momento. Glorificamos a Ti por tudo, Pai. Aleluia, Deus. Eu apresento, meu Deus, diante de Ti o início desta campanha. E eu tenho certeza, Pai, que nesses 7 dias, dessas 7 sexta-feiras, o Senhor responderá com fogo. Um fogo que sara, um fogo que cura, um fogo que liberta e um fogo que transforma. Meu Deus, através da tua palavra pregada, eu determino cura na vida do meu irmão. Eu determino cura na vida da minha irmã, sendo ela física ou sendo ela espiritual. Meu Deus, se houver alguém, Pai, que está precisando de uma libertação pelo poder que é do teu nome e autoridade que foi depositada sobre a minha vida e o poder que tem na tua palavra, eu determino libertação
Meu Deus, reveste meu irmão. Aqueles que estão aqui, meu Deus, que o Senhor possa derramar azeite na cabeça deles, que o Senhor possa revesti-los de poder, e que o Senhor possa dar autoridade para repreender toda a maldição, para repreender toda a obra de Satanás, para repreender toda a enfermidade, porque pela tua morte na cruz nós já fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados. E não existem prisões. Seja sarado nessa noite, seja sarada nessa noite. Seja renovada pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que desceu e morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Eu subi, descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Enquanto você está aqui na frente, Deus está entrando com providência.